Esto es buena, la primera que pasa es chica. Ay, porque tú no ves noticias. Ay, se lo van a comer. No, ay, no el policía. Comer, la policía es que se Al va a comer. policía es que se van a comer. Ya el policía. No te cojas para eso. O Conselho para a Transição Democrática, um grupo de oposição cubano, denunciou o que qualifica de uma crise humanitária na ilha. A denúncia ocorre em um dia em que Cuba registrou outro recorde de infecções em 24 horas, com 6.750 casos em um total de 231.568. Com 11,2 milhões de habitantes, a ilha relata 1.490 mortes. O Conselho para a Transição Democrática afirmou que apoia a campanha promovida por cubanos que de várias partes do mundo pedem ao governo de Cuba a criação de um corredor humanitário. O Conselho destaca ainda que a abertura às doações que muitos cubanos enviaram ou desejam enviar a seus compatriotas e a solicitação de ajuda humanitária a organismos internacionais ou a países dispostos a estender a mão são os passos que um governo deveria estar disposto a dar na conjuntura atual. O governo cubano admite uma complexa situação epidemiológica, mas rejeita o termo crise humanitária. Para conter a disseminação do coronavírus, o Ministério da Saúde de Cuba anunciou neste sábado um pacote de medidas que vai entrar em vigor na próxima quinta-feira. As novas disposições estabelecem um isolamento obrigatório de 14 noites em hotéis para todos os cubanos que chegam ao país pelos aeroportos de Varadero e de Cayo Coco. Cuba autorizou na última sexta-feira o uso emergencial de sua vacina anti-Covid Abdala, que tem 92,28% de eficácia contra o risco de contrair a Covid-19 com sintomas. A oposição é ilegal em Cuba e o governo acusa os dissidentes de serem financiados pelos Estados Unidos. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Como dije en el informe, en el discurso de clausura del Congreso del Partido, a la revolución la defendemos ante todos los revolucionarios y en la primera fila los comunistas. Y con esa convicción vamos a las calles, estamos ya en las calles y no vamos a permitir que nadie manipule nuestra situación y no vamos a permitir que nadie pueda defender un plan que no es un plan cubano, que no es un plan para la nación cubana, que no es bienestar para las cubanas y los cubanos. Fartos da crise econômica, milhares de cubanos se manifestaram no domingo em várias regiões aos gritos de liberdade e abaixo a ditadura. Os protestos anti-governo, amplamente divulgados nas redes sociais, começaram de forma espontânea pela manhã. Este é um fato incomum no país governado pelo Partido Comunista e onde as únicas concentrações autorizadas costumam ser as do próprio Partido Único. Houve confrontos entre manifestantes e policiais e algumas pessoas foram detidas. O presidente Miguel Díaz-Canel convocou seus apoiadores para tomarem as ruas. E por isso também aqui estamos convocando a todos os revolucionários. Convocamos todos os revolucionários do país, todos os comunistas, a ir às ruas onde essas provocações ocorrem a partir de agora e nos próximos dias, para enfrentá-los de forma decisiva, firme e corajosa. E enfrentá-la com decisão, com firmeza, com valentia. Cuba registrou no domingo mais um recorde de infecções por Covid-19 em 24 horas, com 6.923 casos, e de óbitos com 47, totalizando 1.537. A pandemia de coronavírus mergulhou Cuba em sua pior crise econômica em 3 décadas. Muitos moradores enfrentam escassez de alimentos e medicamentos. As dificuldades econômicas também levaram as autoridades a aplicar cortes de eletricidade de várias horas por dia em grandes áreas do país.
São os maiores protestos em décadas contra o governo cubano. Um movimento popular que começou de forma pacífica, mas que terminou com a polícia a carregar sobre manifestantes e jornalistas e com brigadas de apoiantes governamentais a envolverem-se. Aos confrontos violentos seguiram-se várias detenções. Foram centenas as pessoas que saíram às ruas de Havana, mas também noutras partes da ilha, contra a falta de resposta das autoridades à pior crise económica das últimas décadas. O mal-estar social tem vindo a agravar-se com a crise pandémica. Os cubanos enfrentam a maior escassez de alimentos, medicamentos e outros produtos básicos das últimas décadas. Protestos que aconteceram no dia em que Cuba registrou um novo recorde diário de novas infecções, 6.923, e de mortes, 47, ligadas à Covid. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel esteve também na rua e exortou os seus simpatizantes a responderem às manifestações antigovernamentais na mesma moeda. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou a Martínez e olha só, peço que compartilhem esse vídeo, ninguém está falando sobre, e sabemos muito bem que os veículos de comunicação e a esquerda hipócrita fecham os olhos para a realidade. Colapsos de hospitais em Cuba continuam a agregar vítimas, e um cubano denunciou a morte de sua mãe por negligência, enquanto o regime continua enviando médicos cubanos para salvar vidas em outros países em troca de milhões de dólares. Os residentes da ilha continuam desprotegidos por um sistema de saúde precário, não abastecido e em colapso. Abre aspas sobre o desabafo do menino. Fiquei sozinho e não me importo mais com nada, disse Magdiel Matos, indignado fora de um hospital em Matanzas, afirmando que sua mãe não foi tratada. Os casos de corona continuam aumentando na ilha e, com isso, o colapso do sistema de saúde. As filas para comprar alimentos são mais um gatilho para a proliferação do vírus, que atingiu o ponto mais alto de toda a pandemia até agora, com 3.591 novos casos, dia 5 de julho. Eu vou colocar aqui fotos e vídeos da real situação dos hospitais em Cuba atualmente. Cuba precisa de ajuda, precisamos ajudar. Mira, mi gente, estamos viendo protección médica en Cuba. 3 niños chiquitos, uno de 4 años, la otra de 3, y este de 9 meses con mi esposa, que tenemos positivos de la tarde. Y aquí estamos todavía en el municipio de Los Araos esperando respuesta de Matanzas, que no hay cama. A ver si nos llevan para allá. ¿Qué protección médica? Queda mucho aquí. Gente, acabei de fazer uma live no YouTube denunciando o que está acontecendo em Cuba. Tenho novas informações. Os cubanos estão incomunicados porque eles estavam postando vídeos na internet do que está acontecendo em Cuba. Agora tiraram a internet e nem por telefone fixo estou conseguindo conversar com os meus avós. A vacina está sendo vendida para o Irã e para a Venezuela e os cubanos não estão sendo vacinados com a famosa vacina cubana.
E na minha cidade, em Guantánamo, está acontecendo uma coisa histórica. As pessoas estão na rua se manifestando. O dia de ontem foi um dia muito triste, dado o que aconteceu em Cuba. Muita gente acha que a gente nunca vai chegar lá, que a gente nunca vai chegar à Venezuela, que a gente vai ter problemas como estão tendo com outros países por aqui. Tá? O que o povo foi à rua ontem em Cuba? Foram para pedir 4 coisas. Alimento, como é bom o socialismo, hein? Lá não falta área para plantar fumo, lá não falta. Porque a elite política vive disso. Então foram pedir alimento, foram pedir eletricidade, porque o petróleo que ia de Cuba para lá de graça está caindo bastante. O que ia da Venezuela para lá está caindo bastante. Então a fonte de energia lá, em grande parte, é essa que vem dos combustíveis fósseis. Né? E foram pedir também, além de alimento, por último, em 4º lugar, pediram liberdade. Sabe o que eles tiveram ontem? Borrachada, pancada e prisão. Certo? E tem gente aqui no Brasil que apoia, quem apoia Cuba, quem apoia Venezuela. Gente que várias vezes foi para Cuba tomar champanhe com Fidel Castro, ou foi para Venezuela tomar uísque com Maduro. E tem gente aqui que apoia esse tipo de gente. É sinal que eles estão querendo viver como os cubanos, como os venezuelanos. Vocês sabiam, todo mundo tem animal de estimação, né? Quase todo mundo, né? Cachorro, gato. Não tem mais cães e gatos na Venezuela. Comeram tudo. Tá? Então, é o comunismo. É aquela coisa fácil. O cara prega sempre o que para você? Igualdade. Faz uma Só faltou dizer que é igualdade na pobreza. Lá todos são iguais. Alguém sabe quanto é o salário mínimo em Cuba? $20. Isso dá um pouco mais de R$100. Não faz de Na Venezuela, atualmente está em $5. Você tem que pegar uma sacola de dinheiro para comprar um pão, se achar o pão. Temos problema no Brasil? Temos problema no Brasil. Tem casa, quem não tem problema em casa? E não consegue resolver muitas vezes. Imagine o município, um estado e o Brasil. A respeito dos protestos que estão acontecendo em Cuba. Bom, eu preciso colocar o seguinte.
há diversos vídeos aí, diversas narrativas, mas o que menos há é certeza. O Dias-Canel, que é o atual dirigente aí, né, ele é o sucessor do Raul Castro, ele foi na televisão e é o de sempre. Então eles alegam aí que a situação econômica estava ruim, que essa nova cepa do coronavírus ela tem realmente prejudicado o país, mas o Dias-Canel ele apela para uma coisa que é muito forte em Cuba, que é o problema da soberania. A gente tem que lembrar, né, que Cuba tem um problema grande com os Estados Unidos, aí os embargos americanos já duram aí 6 décadas e o governo cubano sempre acredita os problemas do país no embargo. Ele já fala, inclusive, em intervenção humanitária, em tentativa de intervenção humanitária dos Estados Unidos, etc. Então, é aquela história, nós não sabemos até que ponto o regime pode capitalizar, né, esses protestos para unir o resto do povo. Não dá para acreditar em tudo que está circulando. Mas tem alguns outros pontos que eu preciso colocar aqui, que eu anotei aqui também, tá? O Dias-Canel ele alega que, devido a diversos problemas que o país está enfrentando, né, e a necessidade de energia e de energia elétrica para atender os serviços, eles estão tendo que recorrer a apagões, o que aumenta aí a revolta da população. Agora, eu acho assim, gente, é muito cedo para dizer que o regime cubano vai cair, como já estão apregoando alguns. Por que eu falo isso? O aparato repressivo do governo cubano é o melhor de todo o continente americano. Só para vocês terem uma ideia, Hugo Chávez ele copiou o serviço de repressão da Venezuela dos serviços cubanos. E nós sabemos que os serviços de repressão da Venezuela vão bem, obrigado. O pessoal tenta derrubar o governo lá, mas fica muito difícil. E Cuba tem um outro agravante nesse imbróglio todo, que é uma ilha, né? Então fica muito mais fácil para o governo patrulhar tudo, e é muito mais difícil para quem vem de fora ressuprir aí, né? Ou mesmo incentivar os pretensos rebelados. A gente não sabe se essa revolta é apenas pontual, algumas pessoas que estão muito descontentes aí com a situação do país em face da crise do coronavírus, ou se ela já tomou todo o país, se ela é organizada, se ela vem de fora da organização, ou se é uma coisa endógena mesmo, brotou do povo. É muito difícil acreditar nisso, que a coisa tenha brotado. O que eu posso colocar para vocês nessa noite de domingo é o seguinte: vamos ter cautela com as análises, tá, pessoal? É muito cedo para dizer qualquer coisa, muito cedo. O governo cubano tem bastante experiência em repressão, eles dão prioridade para as forças de repressão, tanto da polícia quanto das forças armadas, de maneira que é muito precoce apostar na queda do regime. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Bom, gente, eu quero recomendar esse livro para vocês, A Vida Secreta de Fidel. Ele foi escrito por um tenente-coronel do exército cubano, Juan Reinaldo Sánchez, que foi guarda-costas do Fidel por muitos anos. Esse aqui é aquele livro que o Bolsonaro fala nas lives aí, né, que teria um suposto Daniel no Brasil, que é agente cubano. O Bolsonaro sempre menciona esse livro aqui. E o coronel Sánchez, ele mostra inclusive as casas que o Fidel tem, né, no Caribe, etc., que o falecido Fidel tem. É interessantíssimo, porque ele foi uma pessoa que conheceu o Fidel Castro de perto e foi guarda-costas dele por décadas. Depois foi preso, aí passou uns anos na cadeia em Cuba e acabou fugindo mais tarde para os Estados Unidos. Esse livro tem na Amazon, está na nossa lista de desejos, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da... O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade. E eu acho que ele construiu isso às custas de muita competência, de muito caráter. De muita competência, de muito caráter. Os protestos anti-governo, amplamente divulgados nas redes sociais, começaram de forma espontânea pela manhã. Este é um fato incomum no país governado pelo Partido Comunista e onde as únicas concentrações autorizadas costumam ser as do próprio Partido Único. E por isso também aqui estamos convocando
a todos los revolucionarios. Convocamos todos os revolucionários do país, todos os comunistas, a ir às ruas onde essas provocações ocorrem a partir de agora e nos próximos dias, para enfrentá-los de forma decisiva, firme e corajosa. Estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía.